suas ideias, e pedimos que nos permita sair maior e melhor desse dia. Agradecemos por estarmos aqui unidos nesse momento, em comunhão com Deus. Assim seja. Pessoal. Assim seja. Então, Marcelo, a palavra é toda sua. Lá pelas 9 horas, nós voltamos aqui para a gente poder conversar e finalizar. Uma boa palestra para você, uma boa noite. Obrigado. Meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite. Eu agradeço imensamente pela oportunidade de estar com vocês mais uma vez, né? Ainda que de forma virtual, mas é grande a satisfação de podermos tratar de um assunto do Evangelho do Mestre Jesus, da doutrina dos Espíritos, numa casa espírita, né? Numa casa espírita tão carinhosa, pela qual temos tanto carinho, né? Como Lares Unidos. E hoje nós vamos falar sobre a porta estreita. Essa passagem que nós vamos estudar hoje, ela está baseada no livro Vinha de Luz, no livro Vinha de Luz, capítulo 20, e, na realidade, o Vinha de Luz, capítulo 20, ele busca também a passagem que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 24. Na realidade, há duas passagens nas quais Jesus fala sobre a questão da porta estreita. Uma é essa de Lucas, capítulo 13, versículo 24, e a outra, que talvez é até a mais conhecida, é quando Jesus está falando no Sermão do Monte, e ele fala sobre a porta estreita, que larga e tentadora, né? É a porta da perdição. Largo e insidiosos são os caminhos da perdição, as portas que levam à perdição. Mas se nós nos acautelássemos, porque é necessário que o ser humano buscasse a porta estreita, na medida em que é importante que cada um tome suas próprias decisões e responsabilize-se pela sua própria evolução espiritual. A nós, espíritos em jornada evolutiva, não nos é dado mais o direito de ficarmos terceirizando responsabilidade. Nós, espíritas, não gostamos da palavra culpa. Nós não gostamos não é que a gente tem algo contra a palavra, mas a gente não gosta. A culpa, ela é algo mais ou menos inútil. Eu costumo dizer que a culpa é como um saco de tijolos quebrados. A gente precisa subir uma montanha, nós precisamos escalar uma montanha muito difícil, e para isso precisamos das duas mãos. Precisamos de todo o esforço, vai ser difícil, uma escalada complicada, íngreme. Inexplicavelmente, nós optamos por levar, ao longo dessa caminhada, ao longo desta escalada, um saco de tijolos quebrados nas costas. Quer dizer, você não só fica com uma das mãos ocupada, como aquilo também pesa e aquilo fica atrapalhando, né? Tijolos quebrados têm pontas e aquilo fica culpa aí. Nós vamos subindo e aí a gente chega à conclusão de que sabe o que a gente tem que largar e deixar cair, porque, na verdade, eles pouco ou nada contribuem para a nossa subida, para a nossa libertação. Melhor será se nós tivermos as duas mãos livres para focarmos naquilo que nos interessa, que é a subida. Acontece que a culpa ela é algo que nos parece ser uma obrigação moral, na medida em que fica parecendo que a gente saiu impune daquilo. Mas, quanto a isso, isso não é justificável, porque quanto a isso não precisamos ter dúvidas. Nenhum de nós caminhará sem ter cumprido tudo que está previsto dentro da lei de Deus, sem nos responsabilizarmos por todos os nossos atos e sem reconduzirmos ao caminho correto aqueles irmãos que eventualmente nós desviamos. Então, ao longo da jornada evolutiva do espírito, ao longo das reencarnações sucessivas, nós decidimos, tomamos decisões, agimos, reagimos. E nessas ações e reações, muitas delas são corretas, mas algumas delas não são tão corretas.
Às vezes, suscitamos determinados sentimentos que gostaríamos maldosamente de suscitar, de sofrimento nas outras pessoas, mas às vezes suscitamos sofrimentos até às vezes sem querer, sem planejar. Às vezes as coisas não saem conforme planejado e a gente acaba desviando uma ou outra pessoa, que acaba resvalando por caminhos de grande sofrimento, e aquilo é responsabilidade nossa. Nós somos responsáveis, né, por tudo aquilo que cativamos nas pessoas. Então, isso está na lei de Deus, e caberá a nós restituirmos o devido equilíbrio. A tomada de responsabilidade, a tomada de consciência dos nossos erros, ela é muito importante, sim. Não estou falando aqui que nós não vamos nos responsabilizar, vamos nos responsabilizar e vamos, na medida em que nos responsabilizamos, pedir oportunidades para que possamos ressarcir, na forma da justiça, tudo aquilo que quebramos, tudo aquilo que desfizermos, tudo aquilo que desequilibrarmos. As oportunidades nos serão dadas e nós tomaremos essa oportunidade como missão, como uma participação nossa, e iremos conseguir, e neste processo acabaremos ganhando muito. E as pessoas também que estiverem envolvidas acabarão ganhando muito neste processo. Isso não é o problema. O problema, na realidade, é nós levarmos a culpa como um peso mesmo, como algo que deve estar marcado em nós, como algo que deve estar marcado na nossa testa, marcado como uma marca indelével, que não pode nunca ser limpa e que vai nos marcar como devedores para sempre. Não é esse o objetivo de Deus, não é esse o objetivo da lei. O objetivo da lei é que nós levemos adiante e construamos um mundo melhor. Consigamos construir para nós uma vida melhor, para todos ao nosso redor uma vida melhor e um mundo melhor no final das contas. Isso eu estou falando para a gente diferenciar um pouco as duas passagens, a que está em Mateus e a que está em Lucas, porque em Mateus ele fala que largo é o caminho da perdição. Em Lucas ele já fala um pouco diferente. Inclusive, as duas passagens falam sobre a porta estreita, sobre a questão da porta estreita, mas não são a mesma passagem. Porque a gente sabe que nos evangelhos, especialmente nos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, nós encontramos muitas passagens narradas em um, no outro e no outro. Algumas vezes a gente encontra uma mesma passagem narrada em dois. E algumas vezes, raras oportunidades, nós encontramos a mesma passagem narrada nos quatro, inclusive no Evangelho de João, que é o Evangelho pneumático. Então, existem passagens que estão nos quatro, existem passagens que estão nos três, e existem passagens que estão nos dois, mas existem passagens que estão em um só. Essa é uma passagem que está em um só. Na verdade, ela está no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, né, versículo 24, e apesar de ele falar do mesmo assunto de Mateus, não é a mesma passagem. Então, a gente vê, por exemplo, que aqui Jesus, né, está falando de várias parábolas, e ele fala, e aqui é dito o seguinte, olha, e percorria as cidades e aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. Isso aqui, segundo está em Lucas. E disse-lhe quer dizer, uma pessoa falou, né, Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, olha que Jesus está falando aqui, gente, ele sempre fala de quando ele fala o pai de família, o dono da vinha, ele está falando de Deus, né? Ele está falando de Deus, Pai Todo-Poderoso. Mas Jesus faz esse alerta em vários momentos do Evangelho. Se a gente reparar, em várias horas ele fala que haverá um momento em que as coisas vão levar vão levar a uma resolução, a um processo de seleção, a um processo de seleção na qual as pessoas serão definidas pelas decisões que tiverem tomado anteriormente, pelo devido preparo. Ele fala isso quando ele faz aquela alegoria das virgens imprudentes, né? Ele fala da parábola das 10 virgens, ele fala sobre isso daqui no festim de bodas, quando ele fala também do festim de bodas, né? Então, ele sempre está falando de alguma forma
sobre um determinado momento de decisão. Momento de decisão na qual nós seremos nós teremos que prestar contas, nós teremos que prestar juízo acerca de nosso processo decisório, acerca das decisões e das ações e reações que tivermos tido ao longo de nosso processo evolutivo. Presta atenção, ele fala assim, então, porfiai por entrar pela porta estreita, e os que procurarão entrar, e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, quer dizer, quando Deus se levantar e fechar a porta, e começardes a estar de fora, e a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo, ele vos disser, não sei de onde vós sois, na tua presença, e tu tens as nossas ruas. E ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde vós sois iniquidade. Então, aqui tem uma chave interessante. Vós que praticais a iniquidade, né? No caso, nós que praticamos, eventualmente, a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão Isaac e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente, do Ocidente e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que serão os primeiros. Também essa passagem nos fala que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, acho que Jesus está fazendo um alerta para nós aqui nesse momento. De Lucas. Mas vamos saber que vocês estão conseguindo me ouvir? Alô? Vocês estão conseguindo me ouvir, pessoal? Então agora... ele deu o aviso aqui que a internet falhou aqui e perdeu a conexão. Mas, então, vamos continuar. Eu estava falando para vocês, então, sobre a questão da porta estreita, né? Por que Jesus fala dessa questão dessa porta estreita? Analisando a passagem que está no livro Vinha de Luz, o Emmanuel nos dá umas dicas interessantes. Ele fala o seguinte, que no mundo espiritual, né, antes da nossa reencarnação, normalmente os espíritos são tomados por desejos, assim, bastante fervorosos de realizar muito pela sua própria evolução espiritual. Trocando em miúdos, nós no plano espiritual somos dados a muita coragem. No plano espiritual, durante o planejamento da nossa próxima encarnação, ao que tudo indica, nós ficamos muito corajosos e prometemos mundos e fundos. Nós prometemos que iremos enfrentar todas as dificuldades, e não é raro o caso em que nós pedimos dificuldades até maiores do que nós somos capazes de suportar. Os nossos mentores espirituais é que, neste momento, advogando em nossa defesa, normalmente seguram um pouco a gente. Eles falam, opa, peraí, calma, baixa um pouco a bola, porque você está achando que o negócio é fácil, né? Não. Porque, na verdade, parece que quando nós partimos para o mundo espiritual,
né, no intervalo entre uma encarnação e outra, ocorre uma modificação muito profunda na nossa maneira de ver as coisas. Se você pensar bem, isso é razoável de se imaginar que possa acontecer, sim, porque pessoas que se abeiram do momento da morte, normalmente realizam um processo de autoanálise muito profunda. Não precisa nem ser pessoas que, às vezes, estão mesmo para desencarnar, mas pessoas que passam por momentos, às vezes, de uma doença mais grave, um acidente ou alguma coisa assim. Normalmente, essa pessoa, ela toma um susto porque ela vê na sua frente uma situação que parecia só hipotética, que parecia que, de fato, nunca aconteceria com ela, muito embora ela esteja acostumada a ver o processo da morte, né? A morte física aí como um fenômeno natural da vida. Ela vê outras pessoas, mas, no fundo, parece na nossa mente, um comando básico que diz o seguinte: isso só acontece com os outros, comigo isso nunca vai acontecer, né? A gente acredita mesmo, porque nós estamos nos vendo aqui e a gente pensa, não, eu estou tomando as devidas precauções, estou me cuidando e tal, tá tudo cercado. Só que o problema é que não está, e uma bela hora vai acabar acontecendo. Então, a pessoa que passa por esse processo de um acidente ou alguma coisa assim, ela toma aquele susto, ela toma aquele baque, e isso faz normalmente com que ela reflita sobre a vida, ela repense, porque, no fundo, o que acaba acontecendo é muito simples, é só que a pessoa mudou o enfoque, muda o ponto de vista, né? O ponto de vista agora é você centralizado num tanto de situações, família, trabalho, você é o centro e várias esferas ao seu redor, várias esferas de ação. Você tem obrigações, você precisa dar conta delas, então você está atento a tudo aquilo dali. Normal, super, super pertinente. Quando, de repente, você se apanha numa situação em que aquilo pode mudar radicalmente, é como se te pegasse e te colocasse num outro ponto de vista. Agora mudou. Agora não faz mais sentido o valor que você tem no banco. Agora não faz mais sentido aquela questão daquele projeto que você está participando, no seu trabalho, ou daquela atividade que você está empenhado, daquilo que o pessoal vai fazer semana que vem. Às vezes você não vai ter semana que vem. Então, muda completamente o enfoque. Isso para nós que estamos encarnados. Imagina para a pessoa que já deixou o corpo físico, que chega no plano espiritual, e a primeira coisa que desaparece para ela é o medo da morte, porque ela já morreu, ela já aconteceu. Ela não, quando ela entende, né, depois do período de adaptação, o período de transição, né, digamos assim, ela vai sentir que está lá, identifica que já está desencarnado, já perdeu o corpo físico e tal, e depois cada um tem o seu processo, né? Tem a sua dificuldade, maior ou menor, nesse processo de transição, de adaptação. Aí a pessoa, tá, agora eu estou no plano. E agora? A minha vida continua, eu percebo que ela continua. Mas agora, a realidade aqui é completamente diferente. E, de fato, eu estava na vida, lá na Terra, me preparando para esse momento aqui, para essa vivência aqui, e aí parece que acontece conosco uma reavaliação, um encontro conosco mesmo. Muitas das vezes nós reencontramos, inclusive, os nossos mentores espirituais, e nós vamos ter aquele famoso debriefing, né? Depois do voo, em que a gente vai falar, como é que foi lá? Ah, eu enfrentei tais dificuldades e tal, beleza, mas e você conseguiu fazer aquilo que estava planejado? Aí é a hora que muitas vezes a gente vai lembrar do planejamento pré-reencarnatório, né? De tudo. Então, nessa hora é que os espíritos são tomados muitas das vezes por uma sensação de que podiam ter feito muito mais do que fizeram. Algumas vezes ele vai se distanciando tanto do modo de vida, do modo de ver a vida daqui da Terra, que ele começa a pensar, ele vai se adaptando no mundo espiritual e ele começa a ver determinadas coisas que antes aqui tinham muito valor, como extremamente fúteis e banais. E coisas que ele não dava a menor importância aqui, lá começa a ter uma importância muito grande. Porque ele começa a ver a realidade da vida, a realidade real da vida. Que nós aqui temos essa realidade muito embaçada, muito prejudicada.
Aí é que ele, então, né, depois de um certo tempo, ele irá começar a preparar a próxima reencarnação. Ele começa a se engajar lá nas tarefas do mundo espiritual, no aprendizado, faz cursos, e os anos vão passando, né? Ele vai se engajando cada vez mais, e em determinado momento ele sente a necessidade, ou então ele é convidado a planejar a próxima reencarnação. É nessa hora que o espírito, já totalmente integrado naquele modus vivendi lá, naquela maneira de ver as coisas, ele promete mundos e fundos, né? Não, eu quero dessa vez ir com uma dificuldade tal e tal e tal nessa área, eu quero ir sem dinheiro, eu quero ir com grande dificuldade nisso, naquilo, para eu aprender a lição, e a gente começa a ficar muito corajoso até. É a hora que o nosso mentor espiritual, com toda a sua sabedoria, costuma segurar um pouco a turma, falar, olha, não é assim não vai com tanta sede ao pote, não, que você não vai dar conta, nós vamos colocar aqui, desse jeito, nós vamos prever uma coisa que é assim, a gente sabe que você dá conta, mas, e aí o que acontece? Quando a gente chega na reencarnação, né, a gente sofre aquele processo de esquecimento, ou da chamada obliteração temporária de memória, em que você não se lembra nem do mundo espiritual e nem das reencarnações anteriores, muito embora isso esteja latente em você, como tendências e muitas vezes como lembranças vagas. A gente tem sim, né? Isso a gente reencarnou 7 anos, a gente começa a resgatar muitas dessas lembranças na forma de tendências. Isso vai nos acompanhar ao longo da vida. Eventualmente, num sonho, a gente lembra de alguma coisa e tal. Não quer dizer que está esquecido totalmente, mas quer dizer que está bastante obliterado, quer dizer, meio embaçado. A gente não lembra de detalhes, porque esses detalhes poderiam causar um grande mal ao nosso novo processo. É o esquecimento do passado, como se diz. Mas aí o que acontece? A gente, então, começa a viver as dificuldades que foram planejadas e que foram muitas vezes até minimizadas pelo nosso mentor espiritual, e mesmo essas dificuldades minimizadas, nós passamos a reclamar delas. Nós queremos evitá-las a qualquer custo. Mas por que a gente faz isso? Por maldade? Não, porque é assim que o ser humano é. O nosso instinto, aí já entra outra coisa, que é o nosso instinto de preservação. O nosso instinto, que foi desenvolvido pela nossa espécie, nos leva a isso. Nos leva a buscar o equilíbrio, nos leva a buscar... E essa é a realidade material, exercendo o seu peso. Tudo na realidade material tenta ir para o lugar de menor energia, menor gasto de energia. Então, eu quero pensar menos, eu quero fazer menos esforço, eu quero sofrer menos, eu quero ter as coisas mais tranquilas para mim. Então, eu passo na vida a trabalhar para o meu progresso material. Isso é válido, é importante, porque nisso eu também desenvolvo outras atribuições, outros potenciais humanos. O problema é quando isso passa a ser a minha obsessão de vida. Ter facilidade a qualquer custo, ter prazer a qualquer custo. O comportamento humano acaba sendo baseado somente no instinto, que busca o prazer e busca fugir da dor. Eu quero fugir da dificuldade, quero fugir a qualquer custo da dificuldade, quero estar sempre no estado de menor energia e quero buscar o prazer a qualquer preço, né? Isso, eu estou explicando isso para vocês, gente, para que vocês entendam que isso é explicável, é compreensível, mas espiritualmente nós precisamos lutar contra essa tendência. Porque nós não somos somente seres materiais, há um outro lado em nós, que é o lado espiritual, que a gente deve atentar para ele. Materialmente falando, se eu pegar uma tigela de aço inox e colocar uma esfera de aço inox na beirada dela e soltar, para onde que ela vai? Né? Uma tigela de aço inox. Aquela esferinha vai descer, né? Vai correr para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, e parar no lugar mais baixo que ela achar. Ela vai parar no fundo da tigela, no lugar mais baixo que ela achar. Por que ela faz isso? Porque tudo na natureza busca o estado de menor energia. Então, isso é natural da matéria, do arcabouço material. Por isso é que, se me deixar perto de uma rede, eu quero deitar na rede. A cama me chama para ficar deitado confortavelmente, para não sair para a luta, não. Especialmente se o dia estiver muito frio, né? Então, acordar cedo em dia de frio é terrível.
é contra todos os meus instintos. Isso é normal, mas esse é um normal que eu tenho que tomar cuidado com ele, porque larga é a porta da perdição. Se eu ficar somente obedecendo àquilo que meus instintos dizem, eu não saio do lugar onde eu estou, eu não progrido em nada, porque tudo na natureza exige o gasto de energia, todo progresso demanda energia, tudo precisa de energia. Para o carro andar, teve que queimar o combustível produzindo energia. Para a gente estar aqui agora iluminado, tem que ter a luz elétrica, que vem da energia elétrica, que vem lá da queda d'água, que girou as pás lá do rotor, e gerou a corrente alternada lá na usina hidrelétrica. Essa água que desceu, ela inclusive recebeu essa energia do sol, que ela estava quietinha lá no leito do oceano, o sol bateu nela, evaporou, ela subiu e choveu lá no alto da represa. E aí que gerou a distância, né? A diferença de nível, com toda aquela energia. Então, no final das contas, para que qualquer coisa aconteça, a energia é necessária. Mas, do outro lado, eu também quero não gastar energia. Mas, para ter progresso, eu preciso. Então, esse dilema, essa dicotomia, é o que permeia a existência humana aqui na Terra. Mas nós já sabemos, agora que somos seres espirituais, não somos simplesmente seres materiais só. Temos nosso lado espiritual que nos demanda uma busca interna, uma busca interna. Por isso é que Jesus fala o seguinte, olha, porfiai por entrar na porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Ora, o que Jesus está falando disso, gente? Ele está nos alertando contra o verdadeiro inimigo nosso, né? É necessário, gente, que a gente tenha cuidado nesse processo evolutivo nosso, uma vez que somos caminhantes, uma vez que somos, como é que fala? Aventureiros, né? Estamos nessa aventura aí pela vida, que haverá, sim, obstáculos que são colocados em nosso caminho. Colocados por quem? Por Deus? Não. Deus é exatamente quem tenta tirar os obstáculos e nos facilitar toda a caminhada. Mas esses obstáculos são colocados por nós mesmos na medida em que interagimos uns com os outros. Mas o grande e maior inimigo nosso não é esse, não. Uma vez eu li um livro em que, em determinado momento, o personagem lá refletia sobre isso, né? Ele escutou um pastor falar sobre o inimigo, que era o personagem mais presente na Bíblia. Interessante isso. Na hora que ele falou, isso me chamou a atenção. Ele falou, quem é o personagem mais presente na Bíblia? Ele está presente lá da Gênese até o Apocalipse. Ele aparece na Gênese com uma serpente e ele está lá no Apocalipse com uma besta, como o dragão. Quem é o personagem que percorre toda a Bíblia? Não só o Novo Testamento, no Antigo Testamento também. Está lá insidioso, está lá tentando Jesus, né? As tentações de Jesus no deserto. Está lá aquele personagem, o inimigo. Aí o pessoal respondeu que era o diabo e tudo mais. Ele falou, na verdade, este inimigo é a ilusão. Este personagem, que a gente eventualmente dá o nome, né? Outras correntes religiosas dão o nome de diabo, de negativo e tudo mais. A maldade existe, mas ela vem de quê? Ela vem das ilusões. E o que são as ilusões? Não estou falando de sonhos ou de ilusões no sentido benéfico, que a gente tem que ter nossos sonhos e tudo mais. Eu estou falando de ilusões no sentido de engodo, no sentido de enganação, no sentido de algo que você, tipo a miragem no deserto, você é levado a pensar que ali é uma coisa que não tem nada a ver com o que é na verdade. Você é levado ao erro por uma ilusão, por uma visão equivocada das coisas. Esse inimigo é o grande inimigo que a gente tem que tomar cuidado, porque ele nos desvia de nossa caminhada. Ele busca nos desviar o tempo todo de nossa caminhada. É uma entidade? Não creio que seja uma entidade, creio que seja uma tendência que existe dentro de cada um de nós.
A maldade, por exemplo, é um subproduto dessa ilusão. A maldade que há dentro de nós e contra a qual nós ainda lutamos, ela vem muitas vezes disso. Já perceberam que todas as vezes que, geralmente, não, todas as vezes que você erra fazendo mal a alguém, você errou achando que você estava coberto de razão? Na verdade, você tinha uma ilusão de que aquilo dali te dava o direito de fazer determinada coisa, ou então que aquilo que você precisava fazer faria bem para aquela pessoa, que você precisava mostrar para aquela pessoa aquilo que você estava vendo, que você precisava impor àquela pessoa a sua maneira de ver as coisas. Tudo isso, na verdade, são ilusões que vão nos desviando do verdadeiro caminho. As impaciências, as teimosias, as intolerâncias das quais as crises de ira, de fúria, às quais nós somos muitas vezes tomados, tudo isso vem dessa visão equivocada das situações, que nós mesmos acabamos de impor por ignorância, no sentido do desconhecimento de tudo que está envolvido naquilo. Então, a gente precisa entender que, muitas das vezes, os chamados do mundo vão nos levar a caminhos equivocados. Nós temos que ter sabedoria para conseguirmos nos desviar. Há um medo da mudança muito grande dentro de nós, porque nós queremos também ter segurança o tempo todo. Então, a gente busca sempre confirmar as nossas impressões. Eu quero ter segurança, então eu quero ter certeza que eu já aprendi. Eu já vi pessoas que, até mais do que eu, porque eu tenho esse defeito também, mas tem pessoas que eu já vi que têm essa característica até mais acirrada do que eu. Tem um medo tão grande de mudança que não admite, de forma alguma, evoluir na maneira de ver uma determinada situação, né? Uma vez conversando com um amigo meu, eu falei com ele que era muito interessante quando a gente conseguia saber escutar as outras pessoas e ver o ponto de vista delas, para que a gente pudesse revisitar nossos conceitos e ver que às vezes tem um outro ponto de vista que dá para eu pensar, né? Aí ele falou comigo assim, não acho não. A gente não tem que ficar abrindo mão de tudo que a gente acha, não. Eu falei, não, abrindo mão de tudo que a gente acha, eu concordo. A gente também não é assim, ficar dando razão para tudo que outra pessoa fala. Né? Mesmo numa situação de conflito, tem sempre... Ninguém está com a razão. Quando há uma discussão qualquer, eu tenho uma parte da verdade, o outro tem a outra parte da verdade. Mas ele também está enganado em grande parte, e eu também estou enganado. O difícil é você saber escutar a parte que ele está certo. Né? Às vezes ela é até muito pequena, mas existe uma parte que ele também está certo. Afinal de contas, até um relógio quebrado, 2 vezes por dia ele está com a razão, né? Então, até um relógio sem pilha, 2 vezes por dia ele está com a razão. Então, o que eu estava falando, aí só que ele falou o seguinte, não, a gente não deve abrir mão dos nossos pensamentos, não, mas só que eu conheço a pessoa e eu sei que ele é assim, ele realmente se apega muito às coisas que ele aprendeu uma coisa, aquilo passa a ser a verdade pro resto da vida dele, ele não arreda o pé, não muda, não amplia, ele vai naquilo dali. Aí eu falei, engraçado, eu toquei num ponto aqui, sem querer, sem intenção, né? Eu acabei cutucando um ponto nevrálgico dele, sabe? Ele tem essa dificuldade maior mesmo. Eu também tenho, mas parece que a dele é até maior. Então, assim, no final das contas, gente, nós somos chamados o tempo todo à mudança, mas isso é difícil de fato. Mas aí é que a gente precisa ter sabedoria e entender que as coisas vão mudar, independentemente da nossa vontade ou não, elas vão mudar, novas situações serão apresentadas e caberá a mim refletir sobre como as coisas estão mudando, o que precisa mesmo de fato ser mudado, não ficar entrando na modinha de que determinadas coisas têm que mudar porque A ou B acha bonito, não, eu não tenho que mudar porque A ou B acha bonito, eu tenho que agradar. Né? Isso é coisa muito de quem está mais inseguro, às vezes no início da vida, né, criança ou adolescente, ele quer muito agradar, né, o grupo do qual ele faz parte, então a gente fica muito preso em agradar e parecer e ceder muito às imposições que vêm de fora. Depois que você vai ficando mais velho, você compreende que nem sempre, você não tem que ceder a todas as imposições, principalmente do modismo que está por aí. Não.
Mas também eu não posso ser endurecido a ponto de não querer arredar pé de nada. A minha zona de conforto tem sim que ampliar. No final das contas, o que isso tem a ver com o processo? Com o processo que eu estava falando para vocês. Quando nós planejamos a nossa reencarnação, a gente planeja daquela forma que eu falei para vocês. Na hora que eu me apego à vida, eu fico muito preso a essas questões, ao medo da mudança, e isso muitas vezes atrapalha nesse processo. Aí é que eu tenho que ter uma mente que transcenda as situações para compreender que no final das contas, gente, o caminho, a porta ela é estreita, porque passa um só de cada vez, e esse um só sou eu. Esse um só sou eu. A porta é estreita porque só eu passo nela. Só eu passo nela. Então, o que quer que eu decida, o que quer que eu aprenda, eu levo comigo mesmo. Isso é tão sério, porque eu posso estar rodeado de gente a vida inteira. No leito de morte, eles vão comigo até o leito de morte, mas dali para frente sou eu que vou. Na hora de morrer, você morre sozinho. Mesmo que você morra com muitos ao seu redor, todo mundo morrendo ao mesmo tempo. Cada um morre a sua morte. A porta é estreita. Você é você com você mesmo e com Deus. É o momento mais íntimo da criatura, quando ele está com Deus. Então, só que na verdade nós estamos com Deus o tempo todo. Nós nos iludimos, mais uma das ilusões, né? Achando que nós estamos o tempo todo acompanhados. Nós estamos acompanhados, mas as pessoas não vivem a nossa vida. A porta é estreita porque cada um de nós é sozinho. Cada um de nós é um viajante solitário. Não, Marcelo, mas tem a nossa família que nos ampara. Claro, claro que tem. E é bom que tem, e graças a Deus que tem. Tem a espiritualidade? Tem. Mas uma coisa a gente precisa entender. Francisco de Assis, espetacular, né, gente? Maria de Nazaré, espetacular. Valores fantásticos daqueles espíritos. Valores fantásticos, exemplos de vida para nós. Madre Teresa, fantástico. Chico Xavier, espetacular. Mas e eu? Adianta para mim falar, por exemplo, que eu conheci o Chico Xavier? Eu não tive esse prazer de conhecê-lo pessoalmente. Mas sei de muita gente que o conheceu pessoalmente. Se eu tiver convivido ao lado dele, eu peguei para mim alguma coisa da evolução espiritual dele? Só aquilo que eu assimilei e transformei em compreensão e sabedoria minha. E eventualmente até coloquei em prática. Isso é ganho meu. Isso é ganho meu. Uma vez o Chico mesmo, já que eu estou falando dele, né, ele falou que ele tinha uma preocupação do tão pouco que ele estava deixando na Terra. Aí alguém falou para ele assim, mas Chico, é isso, 400 obras publicadas, né, tantos livros, tanta coisa, e você está falando disso aí, isso é falsa modéstia. Ele falou, não é falsa modéstia, os livros são dos espíritos. Se você pensar bem, é mesmo. Aquela obra é do Espírito, toda a ideia, tudo ali, todo o ensinamento é dos Espíritos, mas e ele, pessoalmente? Então, aí eu tenho que falar, nós temos que falar que o Chico desenvolveu-se muito, na própria doação mediúnica, todas as pessoas que ele ajudou nos centros espíritas, que ele fundou, os livros mesmo que ele intermediou, né? Ajudaram a quantas pessoas, nós mesmos estamos aqui, o quanto que nós aprendemos. Então, isso é a contribuição do Chico, mas o livro em si, de fato, não era dele mesmo, não. Então, Francisco de Assis, espetacular. Maria de Nazaré, espetacular. Mas e eu? Eles podem servir de modelo, mas a caminhada é minha. A porta é estreita porque eu passo nela. E só passa um de cada vez. E esse um sou eu. A porta larga, ou as portas largas, são aquelas que todo mundo entra, e todo mundo é aceito e tudo mais, e a coisa vai no val da valsa ali, né? Mas isso não te leva a engrandecimento pessoal. Então, o despertar de Jesus nesse processo, ele é muito interessante. Porque se deixar pela nossa tendência natural, nós vamos buscar a porta larga, de progredir às custas dos outros.
Não é que o progresso seja algo negativo, gente. Nós podemos e devemos ter progresso, podemos e devemos ter conforto material, podemos e devemos ter tudo que for possível. Mas a partir do momento em que aquilo começa a ser à custa de alguém, aquilo começa a ser extraído nas costas de alguém, aí começa a ser um problema. Muitas pessoas acabam achando que tiveram grandes méritos na vida e não compreendem a quantidade de outras pessoas que tiveram de auxiliá-la no processo. A ingratidão é uma forma muito clara de denotar esse tipo de coisa, né? Quando a pessoa não percebe o quanto ela foi ajudada, o quanto ela foi auxiliada, ou o quanto ela é pequena em si. Cada um de nós tem suas limitações, é um corpo limitado. Ora, você, às vezes, é o presidente de uma multinacional, mas você toca aquilo sozinho? Claro que não. Sozinho, você mal conseguiria abrir a janela. Sozinho, você talvez não limpasse o andar onde você trabalha. Limpasse, talvez, a sala, uma parte do andar, dependendo do que for. Não dá. Não dá. Sozinho, você não conseguiria fazer nem isso. Então, há que se ter uma noção exata da nossa limitação, mas ao mesmo tempo da nossa grandeza. Você é muito grandioso no que concerne à sua existência. Você é capaz de fazer maravilhas por si mesmo e pelo próximo. Mas desde que você tenha a humildade de entender, nós devemos ser humildes perante Deus e benevolentes para com o próximo, né? Então, uma coisa que eu queria falar para vocês é essa questão que me chamou a atenção, de Jesus falando sobre no dia em que o pai fechar a porta, que o pai de família fechar a porta, haverá grande choro e ranger de dentes. O que Jesus está falando disso? Existem vários níveis e várias formas de nós compreendermos isso, tá, gente? Eu não sou partidário da ideia de que nós devemos buscar simbolismo simples e estritamente em tudo, ou um só simbolismo. Porque isso eu sinto que reduz a nossa capacidade de abstração e reduz a nossa capacidade de compreensão, talvez da profundidade da passagem evangélica. Então, Jesus faz esse alerta em vários momentos. Aí muita gente, especialmente dentro do Espiritismo, fala assim, não, mas Jesus está falando isso, ele não está falando do fim dos tempos, ele está falando do momento de decisão de cada um. Jesus alerta. Inclusive, quem tiver essa curiosidade, no livro, eu acho que há 2000 anos ou 50 anos depois, é um dos dois, aqueles que narram reencarnações do Espírito Emmanuel, né, na época do cristianismo primitivo. Tem uma passagem no finalzinho do livro, eu não vou lembrar agora de qual dos dois livros que é, mas é um dos dois, ou é há 2000 anos ou é 50 anos depois, em que a turma já está toda no plano espiritual, os personagens todos, e eles assistem a uma palestra, a uma fala, na verdade, é de Jesus, é do próprio Jesus, que vem conversar com eles, se não me engano, é o próprio Jesus que vem conversar com eles, e ele fala de uma série de coisas que aconteceria com a humanidade, que a humanidade progrediria nos séculos seguintes e que as coisas aconteceriam, acho que é depois dos 50 anos depois, né, no final já, que ele fala como que a humanidade iria progredir, os passos que a humanidade daria e tal, mas no final ele fala uma coisa que eu fiquei assim, eu fiquei preocupado, porque das outras vezes que eu li o livro, eu não percebi isso, mas a última vez agora que eu li, eu falei, caramba, isso aqui estava aqui, eu não vi. Jesus fala que a humanidade passaria por diversas dificuldades, chegaria um ponto em que grandes guerras aconteceriam, e que as pessoas até perderiam a fé nas coisas boas e tal, mas que depois haveria um momento de progresso e tudo, até que, de fato, uma grande tribulação se instalaria. Aí eu falei, peraí, ele falou de grandes guerras, de fato, nós tivemos grandes guerras na nossa história, tivemos tudo isso, aí ele fala que as coisas iam melhorar, mas depois iria se instalar uma grande tribulação. Aí Jesus ainda continua, fala assim, mas dos escombros dessa grande destruição, aqueles que permanecessem fiéis reergueriam a humanidade.
e tal. Então, ele me deu a nítida impressão que ele falou de alguma coisa que ainda não aconteceu com a gente, sabe? Eu fiquei assim preocupado, eu falei, meu Deus, o que será que... E eu vejo nessas passagens, tipo essa daqui, em que parece que há sempre uma sugestão desse tipo de coisa, de uma grande tribulação. No Apocalipse, se você for buscar, você vai encontrar de início ao fim, né? Então, a gente busca sempre compreender isso dentro do simbolismo da nossa encarnação, da nossa vida, do nosso progresso espiritual, que há um momento em que nós somos chamados. Dá para interpretar desse lado, né? Se eu pensar, por exemplo, que ao longo da minha existência eu vou ter as dificuldades, tudo, vou tomar as decisões, mas vou errar eventualmente e chegar ao momento do julgamento, lá no mundo espiritual, em que eu faço esse retrospecto daquilo que eu fiz, daquilo que eu deixei de fazer. E uma vez que eu estiver lá no festim de bodas, será observada a minha veste nupcial, o meu perispírito. O meu perispírito está branquinho, limpinho, luminoso, perfeito, incólume, sem nenhuma nódoa, sem nenhuma dificuldade. Porque lá fala, inclusive traçando um paralelo com o Apocalipse, fala que de todas as nações virão os eleitos com as vestes brancas lavadas no sangue do Cordeiro, que é uma alegoria para corpo espiritual, para perispírito. Essa veste nupcial, né, seria uma alegoria simbólica para o corpo espiritual. Aí você pensa assim, eu vou estar com a minha veste nupcial incólume? Não, eu tenho sérios problemas ainda. Então, aí eu sou expulso do festim de bodas, né, da festa, é a hora em que o responsável fala assim, ô filho, você não está com a roupa nupcial devida. Então, lancem-no fora, na escuridão, onde haverá... ainda é dito lá assim, né, que eles vão atá-lo, né, amarrar suas mãos e seus pés e jogá-lo fora, na escuridão exterior, onde haverá choro e ranger de dentes. Aí você entende a alegoria que é você voltar de mãos e pés atados para o ventre materno, na escuridão, de onde você despertará para uma nova existência, que você não sabe falar, não sabe andar, não sabe nada de novo, tá tudo lá, mas você se esqueceu, né, temporariamente, para você recomeçar. E ali no bercinho haverá choro e ranger de dentes. Quer dizer, isso é uma alegoria, na verdade. Não é um fim dos tempos, não é o fim do mundo, digamos assim, mas é simplesmente o momento da reavaliação que cada um de nós passa em cada nova reencarnação. É válida essa análise? Eu acho que é super válida, e ela tem seu ensinamento, sim, tem toda a sua sabedoria, que nós falamos alguma coisinha dela aqui agora, acabamos de falar. Mas eu fico com medo também de ficar analisando as passagens do Evangelho de forma só eufemista, de forma a tentar sempre dourar a pílula, porque às vezes Jesus pode estar falando do momento de decisão individual de cada um de nós, que o fim dos tempos significa o julgamento de cada um de nós, que nós passamos após cada reencarnação, mas ele pode estar falando também, como eu já suspeitei em várias ocasiões, que Jesus, quando fala uma coisa, ele não fala só uma coisa, ele fala várias coisas naquela uma coisa. Então, ele pode estar falando do processo individual, mas ele pode estar falando do processo coletivo também, de um processo coletivo também pelo qual a humanidade está passando e há de passar. Então, é interessante, né, nós percebemos que, de fato, a humanidade está passando por um momento de grande transição em que sinais são claros, por exemplo, sinais de degradação moral, sinais de arrefecimento da fé, esfriamento dos ideais superiores. Para muitos, Jesus não passa de simplesmente uma figura folclórica ou uma figura histórica que não tem maior significado, que não tem maior sentido na nossa vida prática, na nossa realidade maior. Para muitos da humanidade, ser religioso, buscar a religiosidade é sinal de inferioridade, até mesmo intelectual. Muitas pessoas hoje em dia acham, e muitas pessoas têm, inclusive, eleito até outros deuses para adorar. As pessoas falam, muitos elegem, por exemplo, a questão do dinheiro.
muitos elegem, por exemplo, a busca pelo poder ou a busca pela imortalidade do corpo físico. Tem gente investindo pesado nessa questão da imortalidade do corpo físico, acreditando ser possível transformar o ser humano em imortal, né? Através como é que fala? Criogenia, congelamento do ser humano e tal, como se, na verdade, valesse a pena nós congelarmos este corpo físico para continuarmos nele. No final das contas, isso acaba, nós espíritas sabemos que isso não só não tem fundamento, né? Não dará certo, como também não é vantagem para nós. Vantagem para nós é sabermos que nós somos um espírito imortal e que, de fato, usamos de tempos em tempos vestes diferentes, mas somos o mesmo, que vai evoluindo, que vai progredindo. Então, as pessoas, hoje em dia, têm eleito outros deuses. Muita gente tem eleito a parte financeira como seu Deus, muita gente tem eleito a ciência como seu novo Deus. A ciência, ela é importante, assim como a religião é importante, mas nenhuma das duas é a importância em si. Elas, na verdade, são buscas que o ser humano faz para compreender o algo mais importante, que é como entrarmos em comunhão com Deus. Esse caminho nosso de ligação com Deus, isso é que é importante. Existe algo de realmente importante no universo que é Deus, mas nós estamos, muitas das vezes, elegendo outros deuses. E se você pensar bem, lá no Apocalipse fala de tudo isso, que nos tempos vindouros haveria o esfriamento da fé das pessoas, uma degradação moral e tudo mais. Então, é muito interessante quando Jesus nos alerta para isso, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Nós sempre interpretamos que Jesus está falando, muitas são as pessoas chamadas, mas poucas são as escolhidas. Porque no festim de bodas, todo mundo foi chamado para a festa, mas poucos foram escolhidos porque aquele cara que estava sem a veste nupcial foi lançado fora, né? E todos aqueles que não acolheram também ao chamado para a festa também ficaram de fora. E aí ele termina o festim, ele termina a narrativa, né? Dizendo que a parábola dizendo que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Na verdade, existe uma outra forma de interpretar isso. Muitos são os chamados que nós recebemos ao longo de todas as vidas. Nós estamos sendo chamados a trilhar a porta estreita, a escolher a porta estreita, a fazer o caminho da própria redenção, fazer o caminho da própria... Mas poucos são os caminhos que nós escolhemos que acabam dando nisso, né? Então, ele está alertando a gente para isso. Aí ele fala no final, como a gente leu aqui, o seguinte, que há derradeiros que serão os primeiros, e há primeiros que serão derradeiros. Isso é um pouco diferente também da passagem de Mateus, que em Mateus, e as pessoas tendem a interpretar assim, fala que os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Não. Ele fala que há derradeiros que serão os primeiros na festa, e há primeiros que serão derradeiros. Não é que todos os primeiros serão passados para trás e todos os últimos serão elevados à categoria, não, aos primeiros. Não é que vai ser necessariamente uma inversão, mas ele fala que tem gente que está achando que está muito bem, mas vai verificar, para grande dissabor, que não estava tão bem preparado assim, não. E tem gente que estava achando que, todo mundo estava achando que ele estava mal preparado, e, na verdade, ali no silêncio da própria existência, da sua própria porta estreita, a pessoa estava muito bem preparada. Então, esse alerta é muito importante, gente. Somos uma coletividade, somos, de fato, todos nós o povo de Deus, nenhuma das ovelhas se perderá, nenhum de nós se perderá, mas o momento da escolha da passagem pela porta estreita é de cada um. Cada um de nós há de escolher esse momento, né? E muitos são os chamados, poucos os escolhidos. A partir do momento que nós escolhermos, aí a gente passa. Então, fica o alerta aqui de que as chances são infinitas, mas só que muda a condição. E aí faz coro com o que a gente sabe da doutrina espírita, da transmigração coletiva das almas, né? Para mundos mais primitivos e tudo mais, que a gente
ouve falar bastante na doutrina, tá certo? Então, era isso que nós tínhamos a trazer, né? O alerta de Jesus aqui sobre a porta estreita, e ela é estreita porque só passa um, e esse um sou eu. Muito obrigado a todos pela atenção e pelo carinho de vocês, pela paciência, e muito boa noite. Eu não... Agora sim, está me ouvindo, né? Tô. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Né? Eu agradeço. Nós estamos em situação de desafios, né? E obrigado por aceitar esse desafio com a gente. Estamos aqui meio presencial, meio online. Tem uma turma aqui que está em casa, né? Pela graça da família, Leire Viana, Rosângela Santos, Selmo Gomes, aqueles que se manifestaram, mas tem mais gente conectada que não se manifestou aqui. Pessoal que está de casa, um abraço a todos vocês. Podemos partir para o encerramento? Sim, pode. Fazer a pressa? Bom, vamos fazer o sorteio, né? Sim. Então, Marcelo, a sua participação encerra aqui, né? Um agradecimento agradecemos demais, eu acho que é o sentimento de todos nós aqui, né? Pelo seu esforço. Se quiser dar alguma palavra final para a turma que está aqui. Eu só queria agradecer, gente, pela paciência de vocês mais uma vez, e um grande abraço, um grande beijo a todos. Fiquem com Deus, tá? Que a gente possa se ver o mais breve possível. Muito obrigado, boa noite, pessoal que está em casa. A transmissão da internet está encerrando, tá, gente? Mas daqui, presencial, continua. Um abraço a todos. Tá ótimo. Tchau. Um abraço. Tchau.